O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. As últimas palavras de Jesus na cruz são: está consumado. E o texto acrescenta: com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. É muito importante entender a singularidade dessas duas frases, está consumado e entregou o Espírito, porque são as coisas que jamais poderão ser ditas de homem algum, só de Jesus. O sentido do está consumado é de algo resolvido e a mesma palavra grega usada para uma dívida quitada. Jesus está dizendo que está terminado, a dívida está paga, é o fim da questão. Ninguém mais poderá cobrar uma dívida que foi paga, e ninguém poderá condenar um ex-detento que cumpriu toda a sua pena. Mas que dívida Jesus tinha para pagar ali na cruz desse jeito? Que pena de morte era essa que ele cumpriu até o final? A minha dívida e a minha pena. Ao morrer na cruz, aquele que não tinha pecado, que jamais pecou e era incapaz de pecar, foi feito pecado em meu lugar. Ali os meus pecados foram colocados sobre ele, e Deus o julgou como se estivesse julgando a mim. Se eu tivesse que me encontrar com Deus no final, o meu destino certo seria o lago de fogo, uma pena eterna de dor e ranger de dentes. Eu mesmo não poderia fazer nada para amenizar isso, pois se trata de uma questão judicial. O bom comportamento de um criminoso ao longo da sua vida não diminui a gravidade do seu crime. Ele deve ser julgado. Eu, um pecador perdido, só poderia ser salvo se alguém sem qualquer mancha de pecado assumisse a minha culpa e tomasse o meu lugar no juízo. Foi o que Jesus fez. Ou ninguém jamais poderia ser perdoado e salvo eternamente. E por isso que eu posso ter certeza de que todos os meus pecados já foram julgados. Jesus os levou sobre si quando eu nem sequer ainda existia. O valor da cruz se estende em ambas as direções da história da humanidade, para o passado e para o futuro a partir da cruz. Os que antes morreram crendo na misericórdia e graça de Deus, de que ele faria algo pelo pecador, foram salvos pela obra de Cristo na cruz. Os que vieram depois e creram que Deus já tinha providenciado o cordeiro para o sacrifício e que esse foi consumado ali, são salvos pela mesma obra. Os que continuam tentando obter a salvação, confiando em sua própria religião, em sua própria caridade, em suas próprias obras de justiça, jamais conseguirão obter o perdão. É simples entender isso. Perdão é algo que você faz por merecer ou é algo que a parte ofendida dá a você por graça e misericórdia? Assim é a salvação daquele que crê em Jesus. O que você merecia, o castigo eterno, a misericórdia de Deus não lhe dá. O que você não merecia, a salvação eterna, a graça de Deus lhe dá. É por isso que se chama graça. Caso contrário, se chamaria dívida. Deus estaria pagando uma dívida devendo a você. Por isso, não é. Nos próximos 3 minutos, saiba porque só Jesus era capaz de morrer. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.